Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo o teste T de Student. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Fundação Getúlio Vargas e foi cobrado agora, no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. Suponha que uma amostra aleatória simples de x1 até x25 de tamanho 25 seja observada para se testar a hipótese de μ ser menor ou igual a μ0 versus H1, né, que é a hipótese alternativa, de μ maior que m de média zero, de uma variável populacional suposta normal distribuída com média μ e variância sigma ao quadrado. Faça da média, o que que é a média? É o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Perfeito. E o nosso desvio padrão, que nós vamos ter o desvio, o somatório do desvio em relação à média, dividido por 24 elementos. Por que 24? Lembra, pessoal? O desvio padrão amostral, nós temos que fazer aquela pequena correção de n menos 1, tudo bem? Só que observa que tudo isso aqui que foi passado é só para encher linguiça. Olha, eu já dando um spoiler da questão. Mas vamos continuar. Nesse caso, a estatística T, nesse caso, a estatística T de teste usual, que tem a distribuição T de Student com 24 graus de liberdade sobre μ igual a μ0, ou a hipótese principal, é dada por, vamos lá, resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva, dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui, alternativa E. Pessoal, como eu falei, tá? Essa questão aqui parte desse enunciado veio meio que para encher linguiça, porque ele trouxe teste de hipótese. Depois ele falou o cálculo da média. Pessoal, o cálculo da média, se você chegou na parte de estimação ou distribuição, pessoal, calcular a média você já tem que saber. Desculpa, é duro o que eu estou falando, mas essa fórmula aqui você tem que saber calcular a média, que é o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Outra informação que foi só para encher linguiça é a nossa variância amostral. Pessoal, variância amostral. Para quem já é meu aluno, isso aqui eu costumo chamar de primeiro método, tá? O que que esse primeiro método diz, pessoal? Como que se calcula? É o somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado dividido por 24. O que que é esse 24? É aquele fator de Bessel dividido por n menos 1. Tudo bem? Então lembra que quando se fala em variância ou desvio padrão amostral, a gente tem que fazer aquela pequena correção, tá? De n menos 1. Perfeito? Bom, agora sim vem o que realmente interessa. Nesse caso, a estatística T de teste usual, que a distribuição T de Student com 24 graus de liberdade sobre μ igual a μ0, tá? A hipótese principal, é dada por, pessoal, aqui, quando fala estatística T, a estatística Z, praticamente vai ser a mesma coisa. É claro que na prática é um pouquinho diferente, tá? Inclusive a tabela que é utilizado é diferente da distribuição normal. Mas, pessoal, sem erro, primeiro, a banca já mastigou aqui pra gente que ele falou que quer um grau de liberdade igual a 24. O que que é o grau de liberdade? Quando você for consultar, não é o caso dessa questão, mas quando você for consultar uma tabela de distribuição T de Student, você tem que considerar um N menos 1. Se no caso são 25 elementos, conforme ele falou, então vai ser 25 menos 1, que vai ser igual a 24. O que esse 24 é? É o grau de liberdade para você consultar lá na tabela. Tudo bem? Perfeito. Mas não é isso que a banca quer. Ela já trouxe bastante informações mastigadas. Mais uma vez, vou repetir. Essa enunciada aqui foi mais para encher linguiça. Bom, primeiramente, pessoal, como que é a fórmula da nossa distribuição T? É a mesma da distribuição Z. Bom, primeiramente é o seguinte, nós vamos ter média daquilo que a gente quer, menos a média populacional, dividido pelo nosso desvio padrão. No caso, nosso desvio padrão populacional vai ser o quê? Vai ser o desvio padrão amostral sobre raiz de n. Tudo bem? Essa aqui é a nossa fórmula da distribuição T. Isso. Bom, então é o seguinte, vamos lá. Vamos desenvolver essa fórmula aqui. Então, a nossa distribuição T
vai ser igual a média daquilo que a gente quer, menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão que a gente não tem, mas o n nós temos, ó, ele passou aqui, ó, sobre raiz de 25. A raiz quadrada de 25, pessoal, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Então, nossa distribuição T-Student é média amostral menos média populacional, dividido pelo desvio padrão, sobre 5. Essa aqui é a nossa resposta. E nas alternativas, não tem. Sabe por quê? Porque a banca ela trabalhou essa fraçãozinha aqui. Pessoal, multiplicação de fração. Como nós vamos fazer? Vamos manter a primeira fração, que no caso é média amostral menos a média populacional, dividido por 1. Tudo isso dividido, então, por desvio padrão sobre 5. Pessoal, vamos manter a primeira fração, média amostral menos média populacional, sobre 1 e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração, que multiplica 5 sobre desvio padrão. Agora é só fazer aquela continha básica, tá? Média amostral, ou média daquilo que a gente quer, menos média populacional. Tudo isso multiplicado por 5, vamos ficar com 5, que multiplica média amostral menos média populacional. Bom, 1 que multiplica o desvio padrão é igual ao desvio padrão. Agora sim, essa fórmula aqui que a gente está vendo aqui é o que está sendo expresso na alternativa E. 5 que multiplica a média daquilo que a gente quer, ou média amostral, menos a nossa média populacional dividido pelo desvio padrão. Portanto, o gabarito dessa questãozinha aqui, alternativa E. E bom, como você fala, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de teste T de Student, distribuição Z, distribuição normal, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!